meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós. Queridos, como é bom falarmos de paz e falarmos que é possível, mesmo diante de tantos conflitos e tantas situações que temos vivenciado. A paz é possível porque a paz é um estado de espírito, não é algo que dependa de circunstâncias de ter ou fazer aquilo que se deseja. A paz, ela vem de dentro e ela é nos dada por Jesus Cristo, que é o príncipe da paz. Viveu e só falou de paz e de amor. Então, com Cristo, a paz é possível. Hoje nós vamos iniciar um novo tema. Nós vamos falar mais um pouco de família. E a nossa temática central é família. E nós vamos falar sobre construindo famílias saudáveis. Porque existem famílias das mais diversas, né? Mas o que interessa para nós, para o nosso equilíbrio enquanto seres, para a nossa paz também, é que nós tenhamos famílias saudáveis. Uma família disfuncional, uma família adoecida, uma família tóxica, sempre vão roubar a tua paz. Então nós vamos conversar um pouquinho, algumas semanas, sobre se é possível construirmos famílias saudáveis. E eu li recentemente um livro do pastor Josué Gonçalves, que é terapeuta familiar e que escreve e faz sempre muitos vídeos para a família. E esse livro se chama Família Indestrutível. Eu até tenho aqui. E nós vamos conversar um pouco sobre família e vamos pegar algumas informações desse manual que ele nos deixou e que acho muito relevante para nosso aprendizado enquanto cristãos. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar. Santo Deus, eu sou grata a Ti, porque o Senhor tem nos permitido viver situações das mais variadas e porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia que paz e felicidade não dependem de circunstâncias, mas dependem do Teu Espírito habitando em nós e nos moldando a cada dia. Eu louvo o Teu nome porque o Senhor tem nos permitido viver experiências que nos tornam melhores. Ajuda-nos, Senhor, a discernir tudo aquilo que precisamos aperfeiçoar e ajustar, para que a nossa família seja de fato uma família saudável. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe e nos dê entendimento, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, eu gosto sempre de deixar um texto base, porque eu entendo que, como cristãos, nós precisamos sempre usar o nosso manual, que é a Bíblia, nosso manual, nossa regra de fé e de prática. Bom, e a gente vai lá para Gênesis, para o livro de Gênesis, que foi o início de tudo. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O relato bíblico diz que Deus criou criou o mundo, criou todos os seres viventes, criou os animais, cada um segundo a sua espécie, segundo a sua função na cadeia alimentar, e criou macho e fêmea. E para o homem não havia dentre aqueles um ser que fosse idôneo. E aí Deus
criou a mulher. E a narrativa bíblica nos diz que ele fez o homem adormecer, tomou-lhe uma costela e daquela costela formou a mulher e entregou para o homem. O homem disse no relato bíblico: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Deus criou a fêmea, né, para o homem no caso, macho e fêmea. E aí ele criou homem e mulher, auxiliadora idônea. E o versículo 24 de Gênesis 2 diz que por isso, porque não é bom que o homem esteja só, porque ele precisa de uma auxiliadora, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nós já falamos a esse respeito dessa questão de se tornarem uma só carne. Os dois se complementam e se tornam um. E essa unidade que existe a partir de agora forma a família. Então nós vamos ter como base esse texto no entendimento que Deus criou o homem e depois criou a mulher e um para o outro, para que a mulher fosse ajudadora, completasse o homem, porque não era bom que este estivesse só. E aí tornaram-se os dois uma só carne. Esta é a primeira família que foi formada. É o relato bíblico da primeira família. E aí o pastor Josué Gonçalves, ele inicia o seu livro, na sua introdução, colocando algo muito pertinente. Ele diz assim: falar de família é falar da nascente do rio da própria civilização, da oficina que modela o caráter do ser humano, da base que sustenta a sociedade e a igreja. É falar do ponto de partida de todos os outros relacionamentos. Então percebam a grandiosidade disso que o pastor José Gonçalves falou. É a nascente, é o início da existência humana. A humanidade iniciou com uma família, a primeira família criada no Éden. Eu sempre falo isso, que nós somos criacionistas, nós acreditamos que Deus criou homem e mulher. Então, tudo que nós falarmos é partindo deste princípio. Então, a família foi o início da civilização. É na família que o nosso caráter é modelado. É na família que nós damos os primeiros passos para a estruturação da nossa personalidade. É na família que nós vivemos os primeiros conflitos de identidade, quando percebemos que somos diferentes dos nossos pais. Embora tenhamos nascido deles, temos as nossas próprias características, e isso origina alguns conflitos na adolescência, na juventude. E tem aquelas pessoas que nunca vencem esses conflitos, né? E levam essas diferenças e esses problemas familiares para o resto de suas vidas. Na família, então, nós temos a base para a nossa estruturação enquanto seres. Dessa forma, a família é a base da sociedade. E a família é a base da igreja, porque a igreja é um grupo social formado com o objetivo de adorar a Deus e servir, né? E falar do evangelho e falar de salvação. Mas tudo começa numa família. A história da humanidade começou em Adão e Eva. É falar do ponto de partida, então, de todos os outros relacionamentos. Se eu
nasci e vivi numa família muito fechada, opressora, repressora, dominadora, eu terei uma personalidade ou muito passiva diante das situações ou muito rebelde. Eu não tenho um ponto de equilíbrio, né? Ou eu vou ser passivo, deixar as coisas acontecerem, ou então eu vou me rebelar, me revoltar contra tudo e ter uma postura às avessas dos padrões da minha família. Se eu tenho uma família equilibrada, né? É uma família que consegue manter as bases de amor, de respeito, de solidariedade, né? As bases cristãs, se eu sou de uma família cristã, a tendência é que eu também leve isso para todos os meus relacionamentos, para a nova família que eu vou formar, para o meu ambiente de trabalho, para a minha igreja. Então, assim, as disfunções que a gente encontra na sociedade originam-se, eu digo isso sem medo de errar, nas famílias. É sabido de todos nós o quanto temos vivido já há muitos anos uma sociedade em que as famílias têm sido descontextualizadas, em que as famílias vêm sendo desvalorizadas, modificadas, se quiserem que eu diga assim, né? Em muitos momentos, então vivemos momentos em que as famílias estão sendo, o conceito de família vem sendo desconstruído. É claro que nós vamos ter daqui a algum tempo um outro conceito, mas neste momento nós estamos vivendo a desconstrução do conceito de família bíblico. E aí nós precisamos, enquanto cristãos, estarmos atentos para que toda essa desconstrução não comece a chegar dentro das nossas famílias. Então, eu preciso entender qual é o objetivo de Deus com a criação do homem, da mulher e da primeira família. E saber que eu sou responsável pelo resultado disso, pelo que eu vou entregar da minha família para a sociedade. Vejam bem, eu não estou falando de culpa, eu estou falando de responsabilidade. E aí a gente precisa entender como é possível construir uma família saudável. E aí você pode, neste momento, estar me dizendo: minha irmã, a minha família, o que tinha que dar certo já deu, o que tinha que dar errado já deu, porque meus filhos já cresceram, já casaram, já têm a vida deles, já estão independentes, então eu fiz tudo errado e eu vou me culpar. Não se trata disso. O que eu estou dizendo hoje, até mesmo para a senhora que é mais idosa, que já tem os filhos casados, que já cada um já tem a sua vida, que algumas coisas deram certo, outras coisas deram errados. O que eu estou dizendo para a senhora, para o senhor, é que ainda é tempo de resgatar valores, de resgatar sua família. Se você de repente está com uma família que você olha e diz: nossa, fiz tudo errado, eu criei meus filhos dentro de uma igreja e agora eles não querem ir à igreja, que é o meu caso, né? Os meus 2 meninos. E aí você pode falar assim: nossa, não tem mais o que fazer, deu tudo errado. E eu digo para vocês que ainda não acabou. Enquanto você estiver
uma oportunidade a cada dia de acordar, de orar e de mudar a maneira de ser dentro da sua casa, ainda que esteja só você, minha irmã, e o seu esposo já idosos, vocês podem ainda ter uma família com qualidade, com parceria, demonstrando amor. E isso, sem dúvida nenhuma, vai refletir de alguma forma na vida dos seus filhos. Então, o respeito, a consideração, o amor, eu não estou falando daquela paixão do início do casamento, eu estou falando daquele amor que te faz querer o bem do outro e cuidar e ficar até que a morte os separe, assim como a gente promete, né, no dia do casamento. Então, a família é a base. Ao longo do tempo, os conceitos de família vêm sendo desconstruídos. E com isso, nós estamos vivendo numa sociedade também com valores desconstruídos. Eles falam de novos valores, novo momento, entendimento, ciência, uma série de coisas, mas o fato é que os valores estão dia a dia sendo desconstruídos. E para que de alguma forma nós consigamos intervir, ser luz e sal nessa sociedade, nós precisamos continuar falando e buscando mostrar os valores cristãos, os valores daquele que nos criou e nos capacitou para este fim, que nos deu capacidade de vivermos e termos famílias saudáveis, famílias funcionais e famílias saudáveis. E aí nós vamos, por algumas semanas, conversar sobre todas essas questões. Onde começa a construção de um casamento e de uma família saudável? Onde é que começa? Como começa? Como estão começando as famílias? É possível ter um casamento marcado por compreensão, respeito, solidariedade, sensibilidade, cooperação e gentileza? Vamos estudar também. Existe ainda família onde o amor sempre fala mais alto? Onde, ainda que hajam desentendimentos e problemas, o que prevalece é o amor? É possível conviver com a família de origem do cônjuge sem estresse? Nós temos em nossa igreja, na nossa comunidade de fé, muitas irmãs já idosas. Eu acredito que elas possam dar uma aula para a gente, se é possível conviver com a família do cônjuge de forma harmoniosa. Eu tento praticar isso na minha vida. Acho que até aqui eu tenho conseguido, porque nós precisamos buscar conviver com a família do outro, né, de forma harmoniosa. Existe família, casamento e família sem crise? Então, esses são alguns pontos que vão nortear a nossa conversa nas próximas semanas. Se você gostou do tema, comente lá na nossa página, no nosso canal e coloque as suas questões e nós vamos estar podendo trocar um pouco mais a respeito desse assunto. Eu particularmente gosto muito de falar desse assunto, das questões ligadas à família, das questões ligadas às emoções. E busco sempre a base bíblica, porque é isso que o programa se propõe, falar com bases bíblicas. Então, vá pensando nessas questões, porque nós vamos falar bastante sobre elas nas próximas semanas. Seu casamento está em crise? Vamos conversar bastante sobre isso nas próximas semanas.
Bom, e para começar, nós vamos já abordar o primeiro ponto hoje, começar a abordar, né? Que se trata da construção de um casamento. Nós não estamos falando aqui que tem que ser assim, tem que ser na igreja, tem que ser essa. Não estamos falando desse formato legal, religioso, nada disso. Nós estamos falando do dia a dia, da construção, porque nós sabemos que o sim no altar, para aqueles que assim o fizeram, é só um momento. Ali não se concretiza o casamento, ali nós estamos iniciando a caminhada juntos. E nenhum casamento lá no altar, quando você assina o seu documento no cartório, quando você faz as suas juras diante dos oficiantes, né? Nenhum casamento vem com garantia de sucesso. A única coisa que nós temos na maioria dos casos é aquela paixão inicial, aquele amor inicial, que na verdade é uma paixão que se confunde com o amor de fato. E o que nós temos inicialmente é isso. É a paixão, é o desejo carnal, é a vontade de estar juntos. E aí a gente se casa. Independente de como foi que você começou. Um dia você foi viver junto com seu cônjuge. E o fato de nós estarmos apaixonados, assinarmos um papel, um termo ou fazermos uma jura, não é nenhuma garantia de sucesso. Por muito tempo houve uma confusão de que casou em Cristo, porque casou na igreja, então casou em Cristo é garantia de felicidade. E não é. Não é, porque nós fazemos as escolhas. Então, o fato de casar na igreja de véu, grinalda, virgem, no cartório, ou ir viver junto, depois casar, não importa. Não, nada é garantia de sucesso. Não é porque eu casei, como dizia minha mãe, bonitinho, né? Que eu tinha garantia de que o meu casamento ia ser bem sucedido. Em minha casa mesmo, fomos 4 irmãs, né? Vamos dizer 5 irmãs, 4, vamos dizer que casaram bonitinhas, né? E uma não casou bonitinha, como diz a minha mãe. Os entendedores entenderão. E de todos esses casamentos, apenas um conseguiu resistir ao dia a dia, à convivência, às lutas do casamento. Então, o fato de ter se casado lá, respeitando um formato, toda uma ideologia da religiosa e tudo mais, não é garantia nenhuma de sucesso. Porque o casamento se constrói dia a dia. É construído dia a dia com muito esforço, paciência, abnegação e dedicação. Então não é fácil, não basta ter amor, ser louco, apaixonado para que as coisas deem certo. É preciso ter abnegação, que é uma coisa muito difícil, que é você negar a si mesmo, abrir mão de muitas coisas que você gostaria ou pensaria em prol do outro. E a dedicação tem que ser todos os dias. A paciência muitas vezes nos falta e aí precisamos de um esforço muito grande para continuar nos dedicando àquele relacionamento. Então a gente precisa ter um objetivo. Eu quero construir uma família saudável e saber que nós vamos dia a dia construir isso, que depende de mim, que depende do meu cônjuge. O casamento também não foi criado para ser uma prisão.
Mas dependendo da dinâmica que a gente estabelece no nosso casamento, ele pode ser uma prisão ou um lugar de liberdade. Como assim um lugar de liberdade? Como assim uma prisão, né? Há pouco tempo eu ouvi de uma irmã e depois de uma outra que se separou recentemente, que o marido fazia questão de dizer: eu quero ser livre. Ou seja, eles, o ex-marido, né? Eles se sentiam numa prisão, eles se sentiam tolhidos de liberdade. E isso me dá indícios de que a maneira como o relacionamento foi estabelecido, de alguma forma, tinha amarras que essa pessoa aceitou por um tempo, mas chegou um momento que não quis mais se sujeitar àquele tipo de amarras. E são duas famílias cristãs e são dois cônjuges que se afastaram totalmente do convívio da igreja, com os irmãos e tudo mais. Então, existe esse equívoco com relação à liberdade que precisa haver no casamento. Que liberdade é essa? Como é essa liberdade? Eu posso fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser? Ou eu não posso fazer nada do que eu quero, só o que o outro quer? Como é isso? Então a gente precisa entender que existe um ponto de equilíbrio aí. E por que isso? Muito bem. Sempre que há um casamento, você está firmando um acordo, é um tipo de sociedade. Olha, a partir de hoje nós vamos caminhar juntos. Para começar, como diz a Bíblia, não podem andar dois juntos se não houver entre eles acordo. Se cada um estiver puxando a corda para um lado, a gente vai viver num cabo de guerra. Um puxa para lá, outro puxa para cá, ninguém cede, até que uma hora a corda arrebenta, ou vem alguém externo e corta essa corda. E aí ambos estão frágeis, mas cada um convicto da sua posição. Então, o casamento, ele é um acordo, ele é uma sociedade e que tem autenticação divina. Como nós já vimos, Deus criou homem e mulher para que se tornassem um. O objetivo de Deus era a união do homem e da mulher. E aí, primeiro ponto que a gente precisa atentar. Quem não gosta de prestar contas, não deve se casar. Se eu vou me casar e eu tenho a ideia equivocada de que eu não preciso sair e falar para o meu cônjuge: olha, eu preciso ir à igreja, que é um ponto de conflito em casais em que apenas um é cristão. Eu preciso ir à igreja. Não, ele já sabe que eu vou todo domingo, então eu não preciso falar nada, eu não tenho que prestar contas, ele sabe que eu estou indo na igreja. Entende? São coisas assim que parecem simples, mas que podem ferir. Se você tem o seu salário, seu marido tem o salário dele, e você acha que o seu é seu, que você age, administra do jeito que você quiser, e que ele não tem nada com isso porque você trabalha, sua postura está errada. Porque os dois são um. Então, o que os dois ganham se torna um ganho em prol da família. Percebam, se você não gosta de prestar contas do que você faz, de onde você vai, do que você está planejando fazer, então você não está habilitado a se casar. Essa palavra é boa para quem não se casou, né? Ou para quem viu o seu casamento ruir. Quem não gosta de servir também não serve para ser marido ou esposa. Porque casamento é serviço. Um serve ao outro, um auxilia, um complementa. No momento em que eu estiver mais limitada, meu esposo vai suprir isso e eu também.
Então, se eu não gosto de servir a ninguém, se eu nunca quis, nunca gostei de servir a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, os meus tios, meus avós, se eu nunca gostei de servir, eu não sirvo para casar. Não é meu caso, né? Mas nós conhecemos pessoas assim, que gostam de ser servidas, mas não gostam de servir, não conseguem servir ao outro. Então, essas pessoas não estão habilitadas à convivência conjugal. O casamento é a construção de uma nova cultura com base em duas já existentes. O que significa isso? Nós trazemos das nossas famílias de origem uma bagagem cultural, da qual algumas coisas devem ser mantidas e outras coisas devem ser tiradas. Então, quando você se casa para construir a sua família, tá? Você precisa saber que você vai construir um novo núcleo familiar. E que esse núcleo não é só com as experiências e a bagagem cultural da sua família, em detrimento da do seu cônjuge. Então, eu tenho a bagagem cultural da minha família, os hábitos, costumes, alimentação e tudo mais, jeito de fazer as coisas, jeito de construir, jeito de criar filho, que eu acho que é certo o jeito que eu fui criada. Mas o meu cônjuge também tem a bagagem cultural dele, que ele veio da família dele. Então, ele tem uma outra maneira de ver as coisas. Ele tem outras preferências com relação à comida, à música, a hábitos, a lazer. E os dois precisam entender isso, porque o que a gente precisa fazer? Analisar o que vem de uma família, né, da família da esposa, por exemplo, e o que vem da família do esposo. Os dois vão analisar. Olha, isso aqui eu acho bom, isso aqui a gente preserva. Ah, criar os filhos com princípios bíblicos, tementes a Deus, fé, isso a gente preserva. Ah, já esse outro lado aqui, a gente precisa reduzir, né? Ah, não, sair muito e tal, e coisas assim. A cultura familiar, o jeito de dialogar, né? Tem famílias que eu conheço que todo mundo fala ao mesmo tempo, ninguém se entende. E já tem famílias que são mais silenciosas, ouvem mais, são mais tranquilas. E isso cria um choque de convivência muito grande, né? Então, o casal, ele precisa ter em mente que são duas culturas diferentes que estão se unindo. E eles, juntos, em acordo, precisam eleger o que eles querem para a nova família que eles estão construindo. E algumas coisas eles vão tirar mesmo de dentro da casa deles, da nova família que eles estão formando. E isso é um grande desafio, que eu sempre uso essa frase: numa sociedade em que prevalece o eu, cada um tem a sua verdade, a sua vontade. Nós estamos vivendo neste século, mas nós não podemos nos moldar a este século. Nós precisamos ser esposo, esposa que se respeitem, que entrem em acordo, que vivam com dignidade, em fidelidade. Nós precisamos ser pais e mães que eduquemos os nossos filhos dentro daquilo que a gente elegeu como princípio importante para a vida. Não podemos nos omitir. Nós precisamos ser avós, avô e avó que entendam o seu lugar, a sua posição e o seu papel
na vida dos netos. Então, toda bagagem cultural é legítima, é importante. Toda bagagem cultural precisa ser valorizada, até porque alguma coisa me atraiu no meu cônjuge. Alguma coisa atraiu você ao seu esposo, à sua esposa. Então, isso que é o bom, a gente precisa preservar. Já uns costumes que a gente entende que não são tão saudáveis assim, a gente precisa, em acordo, definir o que a gente quer para nossa família. Muito bem, queridos. Então, o casamento, ele é um pacto, ele é um acordo entre duas partes, certo? Ele é um pacto sagrado, porque Deus é a testemunha principal. Ele é um pacto social, porque ele tem uma função social. Lembra que eu falei da família desconstruída, sociedade desconstruída? Valores familiares desconstruídos, sociedade com valores também desconstruídos? Porque a família é a base da sociedade, é a base das nossas relações, da nossa vida. Ele também é um pacto público, porque é um compromisso que é firmado diante de outras pessoas. Então, tudo que fazemos publicamente tem ainda um peso de responsabilidade muito maior, né? E, biblicamente, o casamento é monogâmico, que é o ideal de Deus para o ser humano. O que é um casamento monogâmico? Um esposo e uma esposa. É um parceiro só, ok? Aquele parceiro. Então, tudo isso mostra que o casamento, ele é uma sociedade, é um pacto firmado diante de Deus e dos homens, e que sua construção, o sucesso dele, vai depender de muita dedicação, de muita paciência, muito tempo e trabalho. Ele depende de muita dedicação, paciência, muito tempo e muito trabalho. E como acontece em qualquer construção, existe um cronograma de coisas que eu preciso fazer para que essa construção seja bem sucedida. Então, eu preciso ter a fundamentação, né? A estrutura, eu preciso levantar as paredes, eu preciso pôr o telhado e depois eu preciso fazer o acabamento. Então, enquanto estamos vivendo com o nosso cônjuge, sempre há um algo a mais que pode ser melhorado. Às vezes, a nossa obra precisa de uma reforma. E sempre é tempo para fazermos as reformas que são necessárias. Meus amados, no próximo encontro nós vamos ver quais são essas etapas para a construção de um casamento saudável, bem-sucedido. Nós vamos conhecer as 5 fases principais que existem num casamento. E aí nós vamos aprendendo passo a passo como construir famílias saudáveis. Que o Senhor abençoe a todos. Ore, peça a Deus sabedoria, discernimento para que você possa construir com bases sólidas e, caso seja necessário, reformar. Se precisar derrubar uma parede, fazer de novo a fundação, esse é o tempo, esse é o momento, porque a nossa sociedade grita por famílias saudáveis, por pessoas saudáveis. E a família tem um papel muito importante na formação dos seres que a gente coloca
nesse mundo. Que o Senhor nos abençoe, que a graça e a paz, aquela paz que excede em todo o entendimento, sejam com todos vós. Amém.